seu assento, se você quer que vocês escutarem. Tome seu assento. Vamos estar com os adolescentes hoje. E para que estão tendo a sua aula lá dentro, temos as duas. Uma, duas. Amém? Vamos estar então orando por eles, pedindo para que Deus esteja estar abençoando a vida deles. Amém? Rodrigo, estenda as mãos para cá. Senhor, usa eles, abençoa eles, salve a Deus, que traz sabedoria aos professores, aos pais, aos que estão de volta, para que possa educar cada dia melhor. Pai, Senhor, irmãos, estenda as mãos para vocês. Pai, agradeço a Deus pela vida do Pai, das necessidades da casa, Deus, peço, Senhor, que nós abençoe, retirando a força para exercitar estes caminhos, Deus. Peço, Senhor, a sabedoria, a pessoas mentes, a entendimento, e o Deus dos professores, Deus, dê sabedoria, capacitação, Deus, abençoe de cada um dos guarda, Deus. É que eu te peço e te agradeço, em Jesus. Amém. E agora vamos ficar de pé, vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica em classe, se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 24 ao 31. Começando com 24, a ler primeiro e consecutivamente vamos estar lendo sem intercalado, como sempre fazemos. Abrindo a sua revista, podemos dar então início. Estão preparados? Amém? Obrigado. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os seis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o seu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como gentios e povos de Israel. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendentes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Vamos estar chamando o nosso pastor hoje, que será trazendo essa lição para nós. Senhor, fala conosco mais uma vez o que necessitamos ouvir nessa noite, é o que nós proclamamos, Senhor. Use o teu servo mais uma vez. Amém. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, Senhor Pai, em tua casa, mais uma vez, ó Pai, te adorando, mais uma vez, Senhor, ó Pai, sentindo a tua presença, Senhor. Te peço, Senhor, usa, Senhor, pelo teu servo que já tem falado com ele, Senhor Deus. Revela, Senhor, cada dia mais, Senhor Pai. E possamos nós estar atentos à tua voz, Senhor. Fala que nós necessitamos ouvir nesta noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pais amados, pode sentar. Glória a Deus. Nós temos. Não foi falado o textual ainda, né? É a verdade prática. Vamos falar então. Textual e tendo orado. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta as aflições, ora com poder e usa do testemunho cristão. Amém. Amados, essa igreja de Jerusalém, ela estava cheia do Espírito Santo e ela enfrentava desafios de perseverança, oração e ousadia. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre foi perseguida. A igreja verdadeira, ela anuncia a palavra e por isso incomoda as trevas. E a Bíblia diz que aquele que quiser servir a Deus fielmente padecerá perseguições. Então isso não pode ser uma novidade para nós, mas sim uma realidade do que pode acontecer com os fiéis. Agora, diante da perseguição, esses primeiros cristãos se recusaram
e não recuaram, eles não deixaram aquele medo, aquele temor da perseguição parar. Ao contrário, eles começaram a orar mais. E é interessante que buscaram mais ainda a presença de Deus, se fortalecendo na comunhão e na oração. Então, veja, a comunhão e a oração, elas fazem a base, o nosso alicerce de segurança. Sem essa base, o crente não suporta. Ele desanima, ele foge, ele recua. Porque o inimigo, ele gosta de tratar com o crente fraco, que qualquer coisa já debanda, qualquer coisa já recua. O Espírito Santo, ele capacitou a igreja da época para suportar essas aflições, essas perseguições, e permanecer firme na fé, proclamar o Evangelho com coragem. E assim, nós vamos aprender que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não se intimida diante das dificuldades, mas avança em sua missão com poder e com autoridade. Então, na verdade, o objetivo desta lição de hoje, nós temos esses objetivos como identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, quando vai destacar a sua perseverança em meio a perseguições, analisar a importância da oração como poder na vida da igreja e depois, por último, demonstrar como a ousadia espiritual, ela dá autoridade, segurança à pregação do Evangelho, um fortalecimento. Por isso, amados, diante desses desafios que a igreja sempre vai enfrentar, o que nós temos que fazer? Nós perguntamos, como uma igreja, ela pode permanecer firme e influente no mundo hostil? Como pode? Então a resposta está exatamente na plenitude do Espírito Santo. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, amados, que ela não se abala diante das adversidades, como aconteceu com a igreja em Jerusalém, mas ela persevera, ora com fervor e anuncia o Evangelho com ousadia. Então, nós, quando estudarmos esta lição, nós vamos então ver exatamente isso, como nós podemos buscar essa mesma capacitação, como podemos, para impactar o mundo a nosso redor. Então, vamos fazer hoje uma reflexão. Se nós, como igreja, nós temos impactado o mundo ao nosso redor, ou estamos nos acomodando com o mundo. É muito importante nós vermos isso para sabermos se falhamos, onde temos falhado, e se não queremos continuar falhando, onde e por onde devemos começar. Então vamos ver. Bom, eu vou perguntar para vocês uma coisa. Como que nós reagiríamos como igreja, amados, se começasse uma perseguição aqui no Japão? Como nós reagiríamos? Alguns vão para o Brasil. Levou ao Brasil, o que mais? Como você pensa que reagiria? Como a gente faria? Aqui não dá mais, vamos embora. Oração, né? Prepara para morrer. Aí a gente vai ver, realmente, na leitura bíblica que fizemos, a igreja começou a ser perseguida. E perseguida não foi nem pelo governo na época, foi pelos próprios sacerdotes, os religiosos. Que a igreja, nessa nova etapa
que a Igreja de Jesus iniciou no Pentecostes, e ela era cheia, e pregava a verdade e a palavra. E os sacerdotes, eles ficaram com inveja, eles ficaram preocupados, estavam perdendo o respeito, a posição. Aquele povo estava ameaçando eles. E você pode ver, quem começou a prendê-los, a chicoteá-los, foi os principais sacerdotes, as pessoas que trabalhavam, que eram os policiais do templo. Não foi o governo que perseguiu ao início. Então, como que nós reagiríamos se as próprias igrejas se voltassem uma contra a outra e começassem a perseguir uma outra? Que nessa época era diferente até, porque muitas vezes era caso de morte, de matar, né? Então, uma igreja que é perseverante, ela tem a capacidade de perseverar. Cheia do Espírito Santo, ela persevera. É a única forma, senão não dá para suportar sem ser pela força e pelo poder do Espírito Santo. E para que termos essa força, esse poder, nós temos que voltarmos à oração. E como nós chamamos a igreja para a oração, muitos não podem vir, outros não querem vir. Então, se caso acontecesse uma perseguição, muitos fariam o que foi falado aqui: vamos embora para o Brasil. Não é perseguido pelo governo, nem pelo trabalho, mas de alguma forma ficou difícil ser crente. E aí então as pessoas vão escolher. Agora, nessa época, nessa situação que eles estavam vivendo, qual a importância da oração? Pode ver que assim que eles viram que até Pedro foi preso e ele falou, né, foi proibido de pregar, de falar desse caminho, e ele disse: vede vocês, o que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? E para quem que ele estava falando isso? Para quem que ele falou isso, Pedro? Para os sacerdotes, para aqueles que trabalhavam no templo, faziam sacrifícios ali. Foi para eles. Então, a igreja, ela não pode se vender. A igreja, ela não pode se deixar levar pelo que todo mundo faz. E esse é muito problema de nós, mas todo mundo está fazendo. As igrejas, aquela igreja pode. O nosso problema não é o que a igreja diz que pode ou não pode, é o que a Bíblia diz. A igreja não está acima da Bíblia. Tá? Nenhum pastor está acima da Bíblia de Jesus. Nenhum líder, por mais poderoso que ele seja, ele pode acrescentar ou tirar alguma coisa das Escrituras. Então, por isso que, como bereanos, nós fazemos questão que você, como crente, ouça o que se fala, mas confira na Bíblia. E aí você pode questionar: foi falado isso, mas aqui está escrito isso. Eu até já falei uma vez aqui: se um dia nós pregarmos algo aqui, e você chegar com a Bíblia e mostrar que está errado, eu vou te agradecer. Porque a gente pode até errar, mas erra sem aquele desejo do coração de errar. Erra porque é humano. Mas se alguém perceber e falar, a gente fala assim: muito obrigado, irmão, você me ajudou. Porque eu não quero ser enganado. Porque se eu for enganado com meus próprios pensamentos, minha forma de interpretar, eu vou passar isso para frente. Então, além de eu ser enganado, eu vou enganar outros. É verdade ou não é? Você sabe uma verdade que não é verdade, você fala com convicção, as pessoas acreditam. Né? Tem alguém no Brasil lá que está no governo que fala tanta mentira que o povo pensa que é verdade. E até dizem, né, uma mentira falada muitas vezes, ela se torna uma verdade. Na verdade é para os incautos, os que não pensam, que apenas aceitam o que se fala. Mas nós, graças a Deus, temos esse desafio
para que você não aceite qualquer coisa que seja ministrada a vocês. É por isso que a igreja muitas vezes tem bancos vazios. Porque se fosse uma igreja que só de promessas, só de bênçãos, só de cura, de milagres, a igreja estava cheia, porque vem buscar milagre, vem buscar cura, vem buscar comida, como aconteceu com Jesus. A multidão ia, chega um dia que Jesus falou para a multidão: não sei se vocês estão atrás de mim. Não é por causa de mim, por causa da palavra, é porque vocês vêm aqui para comer, espera que eu vou multiplicar alimento, que eu vou curar vocês, é por isso. Mas tirando isso, eles iam embora. Então, Deus conhece o nosso coração. E é preferível ter pouca gente na igreja, mais sincero e honesto, do que um monte de gente que só vem para buscar bênção. Os que estão aqui são aqueles que querem a palavra, que querem a verdade. E aí vai ouvir a verdade, o que vai acontecer? O alicerce espiritual vai se solidificando. E aí vem as ventanias, vem as perseguições, os problemas, a perseguição na família, a perseguição no trabalho, né? Como é que a gente enfrenta isso? Uma coisa muito importante para os irmãos e irmãs que têm perseguição no trabalho. O dia que você aprender que a perseguição é permitida por Deus, para mostrar para você até que ponto está a sua fé, você vai buscar mais a Deus na hora das perseguições, você vai começar a orar mais profundamente, mais intensamente, para poder Deus abençoar exatamente esta pessoa que mais te persegue. Você vai orar com mais afinco para Deus abençoá-la, para Jesus salvar essa vida. E quando você fizer isso, você vai ver Deus operar milagres no lugar que você trabalha. Mas Deus mostra com isso como que está a nossa fé, que ela precisa se estruturar melhor, precisa orar mais, precisa se consagrar mais. E essa igreja fazia isso. E é por isso que, infelizmente, por causa disso, as trevas ficam incomodadas, porque a luz, quanto mais intensa ela é, mais afasta as trevas, não é verdade? Você pode ver se acende um palito de fósforo à noite, clareia um certo ponto. Mas se você liga aquelas lanternas potentes, ela clareia tudo. Não é verdade? A gente, quando vai pescar, né, ele leva aquelas lanternas assim, até cega o peixe, mas... Por quê? Porque a luz, ela brilha, ela afasta as trevas. Então, por que tem trevas, amados? Por que tem trevas? Vamos pensar. Por que tem trevas? Porque falta luz. Então, quando a luz acende, o que acontece com as trevas? Vai embora. Mas é só a luz apagar. Agora, você pode ver, o crente, quando começa a desanimar a fé, a luz não apaga, mas vai diminuindo né? Vai diminuindo. O celular tem uma regulagem na luz dele que você vai diminuindo a intensidade da luz, né? Daqui a pouco apagou. Então as trevas só entram onde há falta de luz. Aonde tem luz, as trevas elas não existem, elas não interferem, não podem. E é por isso que Jesus falou que a luz não pode ser colocada embaixo de uma mesa, mas no velador, para que ilumine toda a casa. Então, se nós somos luz, nós temos que iluminar a fábrica, iluminar a nossa casa, iluminar o nosso roda de amigos, iluminar aonde estejamos. Nós temos que ser luz. Senão você liga só a luz quando vem para a igreja. Agora eu vou ligar minha luz. Agora eu vou para a igreja. Agora depois eu vou para casa. Desliga a luz. Que é isso? Não pode. Nós somos crentes 24 horas por dia. Em qualquer lugar que você esteja, você deve deixar a sua luz brilhar. E como que a nossa luz brilha? O que acontece para a nossa luz brilhar? Vamos ouvir para falar. Ficar mais perto de Jesus. As pessoas veem a luz de Cristo através das boas obras. As boas obras? Vamos ver. O que mais? Por exemplo, por que a igreja de Jerusalém, nós lemos, por que ela expandiu, por que ela brilhou? Estava o quê? Cheia do Espírito, combustível para a luz
É o Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito você está, você não consegue abafar a luz, ela acende. Puf. Entendeu, amados? Então o segredo está orar, e quando você ora, se consagra, e quando você se consagra, o Espírito Santo acha lugar. Porque a oração, ela move o braço que move o mundo. E o Espírito Santo, ele vem habitar em templos limpos. Porque a Bíblia diz que ele não pode habitar em templo sujo. Então, quando nós manchamos nosso templo, que é nosso corpo, com os pecados, o Espírito Santo vai se apagando, vai perdendo a luminosidade, que isso é, ele vai sendo retraído. E se insistir, ele... Lembra? Ezequiel mostra o Espírito saindo de dentro do altar, vindo para cima do templo. O povo não se arrependeu, ele foi mais para fora um pouco, o povo voltou, não se arrependeu, continuou pecando, aí foi-se a glória. E aí depois o inimigo veio e domina. É assim. Os templos só eram válidos na presença do Espírito. Fora do Espírito virou só uma construção. Veja o templo de Salomão. Se você contar e ver a medida de ouro que tinha, de prata, de cobre, de bronze, de tudo que tinha ali, era uma riqueza inestimável. Mas o que aconteceu com aquele templo? Foi destruído. Por quê? Porque o povo se afastou de Deus, entrou na idolatria, acompanhou o costume dos povos da terra e Deus destruiu. Então, na verdade, o que é uma igreja perseverante? Na introdução nós vimos que a igreja que suporta as provações é uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando nós colocamos a frase ali, enchei-vos do Espírito, ela vem chamar a atenção nossa para que nós não podemos, irmãos, esquecer de que a única forma de nos mantermos vivos como igreja é ser cheio do Espírito. Porque o Espírito é a vida da igreja. E é o nosso Consolador que Jesus tinha prometido. Não deixarei vocês órfãos, mas enviarei o Consolador. Ele virá e habitará em vós, estará convosco, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos ensinei, e ainda levará vocês a me adorar. Então, quando nós adoramos Jesus, é porque o Espírito Santo nos levou a isso. Aleluia! Glória a Deus! Então, na verdade, essa oração, ela fortalece, ela capacita, né? Orar com poder. O Espírito Santo nos ensina a orar com esse poder. Para quê? Para que a gente consiga perseverar e ao mesmo tempo impactar o mundo. E nós precisamos voltar a ver curas, milagres, batismo no Espírito Santo, derramamento de dons espirituais, irmãos. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. A gente fica muito formal, sabe? Muito formatado, ali dentro daquele caixinha. Não quer sair, tem medo de pagar mico, né? De ficar aí gritando e chorando e todo mundo olhando. Nossa, o que é isso? Que exagero. É óbvio que isso é o início, a Bíblia fala menino, é criança, mas é criança saudável, é criança com saúde, porque ela vai crescer. A gente recebe os dons espirituais e no começo você não tem muito controle de tanta alegria que você sente, você quer se expandir em louvor, em choro, em movimento, mas depois com o tempo você vai crescendo, vai aprendendo a saber como se manifestar nos dons. O problema é que hoje muita gente tem medo, porque vem muita coisa na internet aí que deixa todo mundo zombando, criticando, né? E você sabe que o pastor japonês falou no simpósio de missões, quando a gente estava lá em Guma, o pastor japonês lá de Saitama, que é de Tóquio mesmo, ele é o pastor hoje, presidente das igrejas Assembleia de Deus japonesa, que as igrejas Assembleia de Deus ficaram com vergonha de falar em línguas,
e usar os dons porque os tradicionais zombavam deles. Então eles ficaram retraídos e não queriam mais falar em línguas, não queriam mais usar os dons espirituais. E quando ele foi para o Brasil, que viu a manifestação de dons lá, e ele ficou assustado, mas ele recebeu o poder. E ele chegou aqui no Japão, e ele falou com Deus, a igreja dele tinha 20 membros. 20 membros. E ele falou assim, toda vez que eu pregava, o povo dormia. E ele chegou no Brasil, ele viu aquele alvoroço todo no culto, aquela coisa, manifestação. E ele recebeu também aquilo, ele sentiu o poder. Ele chegou aqui no Japão e falou assim, agora vai ser diferente. E ele chegou na igreja dele, no primeiro dia, ele falou que chegou, mesmo crente lá. Quando ele começou a pregar, todo mundo dormiu de novo. Aí ele falou assim, não é possível, eu não vou mais ser pastor. Eu não quero mais ser pastor. Eu não sirvo para ser pastor. Eu vou entregar minha carteirinha, eu vou trabalhar de novo lá no banco, vou ser banqueiro de novo, vou trabalhar bancário, né? Vou ser bancário novamente, vou trabalhar em banco, eu vou largar isso. Mas ele falou assim que quando ele foi dar a bênção apostólica, o povo começou a chorar, começou a se abraçar, começou a pedir perdão um para o outro. Começou a olhar um para o outro e falou assim, eu me perdoa, eu falei mal de você. Eu falei assim, falou mal de mim, eu também falei mal de você. E começaram a se abraçar com o outro e se perdoar. E ele viu aquela manifestação. Depois ele falou assim que a igreja começou a crescer. Começou a avivar. Daqui a pouco começou a chegar estrangeiros na igreja. Aí chegou brasileiro, chegou esse, aquele. Começou. Hoje ele tem 5 mil membros. Mas o que foi isso? Poder do Espírito Santo. Liberdade para ele trabalhar. E nós não temos dado liberdade. E você sabe onde está o templo do Espírito Santo, né? Onde está o templo do Espírito Santo? Não. Você quer em Jerusalém. Ou lá em Roma, né? É em nós. Nós somos o templo. E como esse Espírito tem tido liberdade, irmãos? Que tipo de liberdade nós temos para ele? Então eu não quero ser conhecido como um pastor que não dá liberdade para os irmãos se manifestar com os dons espirituais. Ao contrário, a nossa igreja é pentecostal e nós temos liberdade no Espírito. Não para bagunça, não para coisas erradas, mas para liberdade no Espírito, para a manifestação dos dons, para o crescimento da igreja. O que faz a igreja crescer, mas é Deus. E Deus faz através, quando o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar, para fazer a obra. Então vamos o texto, o ponto 1 da nossa lição fala, uma igreja perseverante. Ela suporta o sofrimento. Após a pregação na Porta Formosa, Pedro e João, eles foram levados presos lá em Atos capítulo 4, foram levados presos, 4, versículo 3, e posteriormente ainda foram ameaçados. Se vocês pregarem o nome de Jesus, não pode mais, senão eu vou te prender de novo. Vocês não ensinem mais do nome do Senhor. Lá no versículo 18, e a ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagar o preço de não seguir essa ordem, porque a ordem dos governos, Deus manda a gente obedecer. Agora eu pergunto para vocês, qual o momento que uma ordem do governo não deve ser obedecida? Quando vai em contra da palavra de Deus. Aí você não vai obedecer, mas pastor, se a gente não obedecer, a gente vai sofrer consequência. Sofra a consequência. Lembra-se que você é cidadão de onde agora? Cidadão do céu. Então você tem a cidadania da terra e obedece enquanto está aqui as leis, a legislação. Mas, se você vê que para obedecer uma lei você tem que quebrar a lei de Deus, então você não vai ser obrigado a obedecer. Você tem outra cidadania superior a essa cidadania terrena, que é a cidadania celestial, amém? A igreja do Senhor, aleluia, ela é do céu.
Nós estamos de passagem aqui, amados. Lembre-se disso, você está de passagem. O que você quer edificar nessa terra que vai ficar tudo aí? Agora, quando você ora, busca a Deus, o próprio Espírito Santo vai te explicando os valores reais. O que é realmente valoroso na nossa vida? O que realmente tem valor na minha vida, na sua vida? E a Bíblia diz claramente, não ajunteis tesouro na terra. A Bíblia é contra a pessoa ser próspera? Não é contra. A Bíblia só é contra você colocar o coração nas riquezas. Coração no dinheiro. Isso que a Bíblia é contra. Agora, quando você entender que nós não somos mais carnais, somos espirituais, nós estamos na carne, mas somos espirituais. O Espírito Santo habita em nós. O nosso espírito que estava morto reviveu. Nós somos novas criaturas. Estamos preparados e sendo preparados para subirmos ao céu. E a igreja do Senhor tem que arrebanhar, porque foi dada uma ordem: ide e prega o Evangelho a toda criatura. Então, não existe, mas não vou pregar para aquele, não vou pregar para aquele, não. A toda criatura. Não existem barreiras para o Evangelho. Quem coloca é o homem, mas para Deus não existe isso. Agora, como estamos dispostos a pagar o preço? Então, eles estavam dispostos a pagar o preço de não seguir aquela ordem. Seriam presos novamente, açoitados novamente? Não tem problema. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Aí então você vê, amados, que eles agiam com perseverança. E é interessante que Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes de medo, quando Jesus foi preso, mas agora depois do derramamento do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele falou: não, importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas pode ver, eles foram presos, açoitados. O que eles faziam? Eles faziam protesto? Iam com bandeira, com cartaz em frente à delegacia para tirar Pedro? Não, eles iam orar, iam falar com Deus. Não havia manifestação. A manifestação deles é para a salvação de almas. E ao orar, Deus tremeu o lugar onde estavam. Ao orar, Deus tremeu, soltou as cadeias. Ao orar, a casa onde estavam reunidos, porque eles começaram a orar: Senhor, olha a perseguição. Olha, não deixe que a gente enfraqueça, não deixe que a gente perca a vontade de pregar, que a gente estremeça, que a gente esmoreça, que a gente desista. Não, dá-nos graça, dá-nos força, ousadia. E aí a Bíblia diz que encheu o lugar, que até estremeceu. E eles foram cheios do Espírito Santo. E eles, muitas vezes, amados, quando eles apanhavam, eles saíam dando glória a Deus, porque foram dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje a gente vê crente, mas desce fogo, Jesus queima ele, corta a língua, corta a perna, diz que quer despedaçar as pessoas com poder. E os crentes da igreja primitiva nos dão um bom exemplo de qual é a nossa vingança. Nós podemos nos vingar, amados, mas não das pessoas, mas do inferno. Eu falei para os irmãos já uma vez, eu contei que a igreja que eu dirigia no Brasil era aquela igreja cheia de vitros, porque cheia de vidros, né? Cheia de janelas com vitros, aquele que se abre, basculante, né? E um dia nós chegamos na igreja no domingo pela manhã para iniciar a escola dominical e estava todos os vidros quebrados. Alguém quebrou um por um, fez questão de quebrar um por um. Aí eu vi aquilo, entramos na igreja, limpamos para poder cultuar. Depois no púlpito eu falei: irmãos, nós vamos nos vingar de quem fez isso aí. Vamos orar agora e fazer essa oração. A oração vai ser a seguinte: essa pessoa que fez isso, ela vai se converter aqui e vai ser membro dessa igreja. E começamos a orar. 6 meses depois, um jovem aceitou Jesus. Loirinho, cabelinho encaracholado, assim. Aí, um dia ele falou assim, depois que batizou: pastor, deixa eu contar para o senhor uma coisa. Foi eu que quebrei os vidros. Falei: opa, Deus ouviu nossa oração, nossa vingança foi benigna.
que tem vingança maligna, né? Mas a nossa foi benigna. Quem tem que perder, quem é? O inferno. Entendeu? Lá na fábrica, aquela pessoa ruim, quem tem que perder é o inferno. Quando você ora pelas pessoas para o bem, Deus ouve a oração. Aquele moço, aí um dia, ele falou assim, pastor, eu quero ir para outra igreja, eu não quero ficar mais aqui, eu quero ir para outra. Eu falei assim, vai, tenta. Ele foi. Daqui a pouco ele voltou, pastor, posso voltar para cá? Eu falei, rapaz, você é daqui, tá? Só falta colocar um selinho aqui, ó. Mas não é a oração. Foi para o mal dele? Foi para a destruição dele? Não, foi para a bênção. Ele foi salvo. Glória a Deus, é essa a importância de tudo. Então, eles oravam para Deus abençoar. Deus não tira o medo da gente, dá-nos ousadia para a gente pregar com ousadia a tua palavra, mesmo no meio do sofrimento. E segundo ponto aqui, ó, não negocia os seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos, deram ordem expressa para que eles não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos qual foi? Julgai vós se é justo. Para quem estava falando, lembra que eu falei? Para os sacerdotes. Julgai se você é justo. Ouvir vocês ou antes de vós ouvir a Deus. Então, na verdade, em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé. Não abriram ou abririam mão desses valores da fé que haviam recebido, pois esses valores são, irmãos, a sua fé, a sua crença em Deus é inegociável. Sabe por quê? Quando você aceitou Jesus, você passou da morte para a vida. Você aceitou Jesus, você é espiritual. Você aceitou Jesus, você agora é cidadão dos céus. Você aceitou Jesus, você agora pertence a Jesus. E você não manda mais em você, quem manda é Ele. E é interessante que muita gente negocia por causa de prazeres, por causa de situações. Mas você não pode fazer isso, porque nós não podemos negociar coisas passageiras por coisas eternas. Trocar o que é eterno por prazeres passageiros, por momentos na vida. De que vale? É verdade ou não é, amados? Mesmo que for muita riqueza, de que adianta eu conseguir toda a riqueza e de repente eu morrer? Fica tudo aí e eu vou para o inferno. Perdi. A maior riqueza, na verdade, amados, é a sua alma salva. Essa é a maior riqueza. O maior presente de Deus, o mais valioso presente do mundo. A maior riqueza que o mundo pode ver é uma alma salva. Porque ela agora é eterna com Deus. Acabou, saiu da morte para a vida, da condenação para a absolvição, para a salvação. Isso é muito importante. E terceiro, está convicta da sua fé. Uma igreja, amado, cheia do Espírito Santo, está convicta da sua fé. Não se apoia em suposições ou fatos. Na verdade, a Bíblia, né, você nunca pode aceitar. Irmãos, eu acho. Eu penso. Talvez. Porque a Bíblia diz que é sim, sim. E não, não. E que passar disso vem de onde? Do maligno. Então nós temos que ter esse critério. Você é cristão? Sou. Por que você é? Porque aceitei Jesus como meu Salvador, Ele salvou minha alma. Não precisa responder muita coisa, só responde o que é preciso. E aí, se surgir outras perguntas, você tem que estar preparado, porque a Bíblia diz: estejam preparados para responder com mansidão àqueles que perguntam acerca da esperança que é em vós. É o que eles estavam fazendo. Quando Filipe, ele pregou lá em Samaria, os samaritanos se converteram, porque ouviam e viam. Então o povo não tem só que ouvir, eles têm que ver também.
a sua vida, a forma como você age. E viam que os sinais também que eram feitos. Já houve muitos sinais aqui. Mas a gente não dá ênfase a eles, porque o sinal é apenas a forma como faz a pessoa crer. Mas aí houve muitas curas, muitos milagres. Mas o importante é que as pessoas entendam que a maior riqueza, a maior milagre, a maior cura que pode haver é quando aceita Jesus e sua alma é curada da morte eterna. Então alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus, que lá em Romanos 15, 18 e 19 fala sobre isso. Vamos abrir a Bíblia, Romanos 15, 18 e 19. Vamos ler esse trecho aí para terminarmos esse ponto 1 aqui da nossa lição. Romanos 15, versículos 18 e 19. Quem achou pode ler bem alto. E não ousarei dizer coisa alguma, que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediência dos gentios por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até a Ilíria tem pregado a evangelho de Jesus Cristo. Então, na verdade, Jesus ele foi poderoso em palavras e em obras. O crente também pode ser. Porque Jesus falou, os sinais que eu fiz, vocês vão fazer maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E Ele nos deu essa autoridade. Você não sabia que você tem autoridade para expulsar demônios? Sabe? Tem 5 sinais que seguem o que crê. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem a coisa mortífera não fará dano algum, pegarão em serpentes, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. 5 sinais que acompanham o crente. Um crente pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, um adulto. Todos nós temos esses sinais que nos acompanham, aqui a gente não usa. A gente tem que chamar o pastor, tem que chamar aquele que tem dom de cura. Não, isso aqui não é dom de cura, isso aqui é sinal que vai acompanhar você. Você precisa ter essa experiência, mas você precisa orar por alguém e ver curado. Eu me lembro que uma vez meu filho estava com uma febre assim, que só de longe você sentia o calor. E eu, em nome de Jesus, repreendi aquela febre dele à noite na cama, no berço dele. E na hora ele ficou tão frio que eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, resfriou demais. Mas ele foi curado na hora. A oração da fé salva o doente. É interessante que nós precisamos usar. É que a gente não usa, a gente tem medo. Será? Aí pode, duvidou, acabou. Ou é ou não é? Você não pode duvidar. Você tem que crer. Se a Bíblia diz, então é verdade, não é? Não foi Jesus que falou isso? Então é verdade. E se é verdade, então por que eu tenho que duvidar? Eu tenho que fazer. A sinopse do ponto 1 é: a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e nas missões. Agora vamos falar sobre uma igreja verdadeiramente bíblica. Ela vai sofrer rejeição e oposição. Vamos lá, uma igreja que ora com poder, segundo tópico aí. Orando com propósito. Olha a oração do capítulo 4, do versículo 24 ao 30, que os crentes oraram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com propósito e por isso foram específicos. Então, na verdade, não foi uma oração vaga. Deus abençoa, seja glorificado o teu nome. Deus salva o pecador. Isso é genérico. Isso é uma oração, sabe? Agora, escolha uma pessoa, fale o nome dela para Deus na oração. Comece a orar por ela. De uma vez, os irmãos falaram assim,
eu escolho 3 pessoas e começo a orar por essas 3 pessoas. Orar, até Jesus salvar. Quando Jesus salva, eu vou orar por mais 3. E sabe, amados, é oração com propósito, oração com objetivo. Não é oração assim, salva Jesus essa nação. Né? Quando eu fui chamado para missões, eu falei assim, vou lá, vou salvar o Japão. Não salva nem a gente. Nós temos que crer que Jesus salva. E Ele vai usar a sua vida. Não foi uma oração vaga, nem nela eles oraram para quê? Para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles. Então, Deus age por meio de nós. Me usa nessa fábrica, me usa naquele trabalho, me usa no meio dos jovens, me usa. É isso que eles falavam. E nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Entendeu, amados? Eu vou orar, Jesus curar, a glória vai ser dele. Porque muitas vezes a pessoa ora assim, eu orei e Jesus curou, viu? Se eu não orasse, Jesus não curava. Não, Jesus cura. E às vezes nós temos na mão esse poder e não usamos. E nós precisamos saber usar isso. Agora, orando também com unidade. Veja que a igreja estava reunida. A reunião da igreja significa unidade. Nós, quando nos reunimos, porque tem muita gente hoje que fala que eu sou a igreja, eu posso orar em casa, eu posso fazer meu culto em casa, porque eu sou a igreja. Você não é a igreja, você faz parte da igreja, você não é o corpo, você faz parte do corpo, é um membro. Lembra que Paulo comparou os membros do corpo? A mão não pode dizer com o pé, eu não preciso de ti. Cada um precisa do outro. E todos eles ligados com juntas e ligaduras, né? Os músculos, os nervos, que se não fosse assim, você separa uma mão. Eu não preciso estar no corpo, eu sou a igreja. Aí corta a mão e deixa ela do lado para você ver. Só no filme do Frankenstein é que ela anda pela mão, mas o resto, não é verdade? Não tem vida. Então nós precisamos congregar, estar em unidade, orar juntos e com o mesmo propósito. E Jesus vai curar, Jesus vai salvar almas, Jesus vai fazer milagre no nosso meio, amém? Orando em unidade, isso é, tem igreja, na igreja tem crente mais experientes que o outro, amados, mas tem outros que estão aprendendo, mas não importa, o importante é a unidade, um ajuda o outro, um aprende com o outro. O importante é que nós saibamos que somos um corpo. E não podemos desprezar um membro porque ele é menos do que nós. Não, todos nós temos a nossa utilidade. Assim, qualquer membro do corpo também, né? A turma até costuma dizer, né, que mas esse dedinho do pé que só serve para ter calo, né? O dedinho mindinho aqui do pé, só serve para ter calo. Não, tira ele para você ver. Você perde o equilíbrio. Todos os membros do corpo são importantes. Então a igreja do Senhor tem que ser unida nisso. Minha irmãzinha, aquele irmãozinho, são importantes, fazem parte. Eu sempre comento, falo, quando eu aquele irmão está... É uma alma, vamos orar por essa alma. Vamos orar por essa vida. Vamos ajudá-la. Muitas vezes precisa de ajuda, é só dar um suporte. Suportar-vos uns aos outros, isso é dar um suporte. Deu o braço, deu o ombro para essa pessoa se apoiar, que ela está manuquejando na fé. Muitas vezes é você que pode estar, aí vem outro e te dá o ombro também. Então, suportai uns aos outros. Isso é unidade na igreja. Mas a oração também, ela tem que ser fundamentada na palavra. Subtópico 3 aqui. Orando, fundamentado na palavra. Ao orarem o Salmo, os crentes citaram o Salmo 2, versículo 1 e 2, que diz: e disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Olha, lá no versículo 25 nós lemos, não basta orar, é preciso orar tomando base na palavra de Deus. Ela afirma, e nós cremos, pode ver, eu citei para vocês agora, lá em Marcos 16, 15. Esses sinais seguirão os que creem. Quem foi que disse isso? Jesus.
Então é verdade, então assim, nós estamos citando a Bíblia, então podemos orar com confiança, porque foi Jesus quem falou e está na Bíblia. Então orar baseado na palavra, ok? Uma oração feita da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque quando ela não é feita pela palavra, por quê? Porque pela sua palavra, Deus ela para cumprir, mas pela palavra que não é dele, não tem nenhum compromisso. Tem gente que fala, eu declaro, eu determino, e não acontece. Por quê? Eu profetizo na sua vida. Mentira. Falso profeta, não aconteceu, é falso profeta. Eu vou arriscar. A gente só fala aquilo que Deus manda falar. Agora eu posso dizer, eu desejo na sua vida que Deus te faça isso, que você prospere, mas não eu profetizo na sua vida. Porque Deus falou, o profeta que falar aquilo que eu não mandei falar e não se cumprir, esse profeta é mentiroso, não dei crédito nele. Não há dúvida de que a falta de fundamento na palavra, ela pode estar por trás de um fracasso na vida de oração. Então, se eu vou orar, mas não estou baseado na palavra para orar, é um fracasso. Deus não vai ouvir, ele não tem compromisso. O compromisso de Deus é com a palavra. Entendeu? Então, quando a gente ora com a palavra, e o Sinopse 2 termina assim: a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Aleluia! É a arma mais poderosa da igreja, a oração. É o culto menos frequentado. Durante a semana, na sexta-feira, muitas vezes, só tem 2 ou 3. Não tem problema. Quem vem aqui e quem ora está recebendo poder. E quem não vem, mas eu posso orar em casa, pastor? Pode? Pode? Não deve. Mas a igreja, quando a gente se reúne para orar, essa reunião fortalece um ao outro. Ora um pelo outro. Colocamos aqui nossos pedidos de oração, né? E faz falta. E o terceiro e último tópico, uma igreja ousada no seu testemunho. O que é ousadia? É destemida, sem medo, com coragem. Quando alguém fala, eu não falo na fábrica porque senão as pessoas vão me perseguir, vão ficar com raiva de mim, vão perder a amizade comigo. Uau! Que erro! Que erro esse pensamento. Você não pode ter medo de se identificar com aquele seu mestre que você serve, que te salvou. Jesus não teve vergonha nem medo de morrer por nós. Nós vamos ter vergonha dele, não ter medo de falar dele para não ser apedrejado, não ser maltratado, não ser esquecido ou perder amizades. E a gente tem que tomar cuidado com o que Jesus falou. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei perante o meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Aí pode ser perseguido? Pode, mas a igreja aqui estava sendo perseguida. O que eles disseram? Importa obedecer a Deus, não aos homens. Vamos aprender com isso, amados? Vamos aprender com isso. Se alguém já fez isso, peça perdão a Deus, diga: Senhor, me perdoa, daqui para frente eu nunca mais vou falar isso. Nunca mais não vou negar o nome de Jesus, nem negar a minha fé para ninguém. Eu vou falar. Se perguntar, eu falo. Se questionar, eu falo: eu sirvo a Jesus, você também devia servir, porque a sua alma pode ser salva, né? Então já foi dito, na oração que eles fizeram: Senhor, olha as ameaças deles. Olha as ameaças dele. Mas ele diz assim: dá-nos coragem para não temer essas ameaças, para pregar com ousadia, com poder. Então, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante, uma igreja que não desiste, ela suporta a oposição, o sofrimento por causa do Evangelho, não sofrimento por causa de coisa errada, sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado, bíblica, que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá
rejeição e oposição. Lá em 2 Timóteo 3,12, que está escrito na revista aí, que está escrito o que, amados? Vamos lá? E na verdade, todos que querem viver piamente sofrerão o quê? Padecerão perseguições. Então, uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado, isso é, do mundo, do governo, ela perde a sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica. Uma igreja tem ousadia, tem poder e unção, quando ela tem compromisso com o poder da palavra de Deus e com Deus. Mas quando ela começa a se desligar para poder ficar bem, né? Fazer a política da boa vizinhança, ela começa a perder a autoridade, perde o respeito. Nem os próprios incrédulos respeitam um crente que vive bará de qualquer forma. Eles não respeitam. E outros dizem, para ser crente igual, eu não quero. Esse aqui é o problema. Aí também o segundo subtópico aqui, ousadia no exercício dos dons espirituais. Não ter medo de usar os dons. Usar porque são dons, ferramentas que Deus deu. Ter dons espirituais não significa ser espiritual, porque dom é ferramenta. Espiritual é aquele que tem o fruto do Espírito na sua vida. É aquele que ama, aquele que tem alegria, aquele que tem paz, que é longânimo. Esse é o fruto do Espírito na vida, temperado. É aquela pessoa que sabe se controlar. Isso é a temperança que a Bíblia fala, é a fruto do Espírito. Você pode dizer, mas eu não tenho isso, eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Mas lembra que eu falei para vocês já algumas vezes aqui? Na ciência, né? Tem o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. 4 tipos de pessoas. Todos têm dos 4, mas sempre destaca algum. Um é muito sanguíneo, colérico, outro é fleumático, né? Uma pessoa devagar e sempre. E outro é melancólico. Vida, céu, né? A pessoa está sempre reclamando, sempre está ruim. Mas o crente, depois que você aceitou Jesus, você agora tem o quinto, que a ciência e a psicologia não têm. Sabe o que é o quinto temperamento? Guiado pelo Espírito. Pronto. Não importa seu tipo de temperamento, o Espírito Santo vai pegar esse temperamento e vai usar para aquilo que é necessário. Pode ver, Pedro não mudou o temperamento dele, nem Paulo. Deus usou com ousadia, com intrepidez, com coragem. Muitas vezes dava uma atropelada, dava uma tropicada numa pedra, mas Deus usou. Não mudou. Ele muda o caráter, temperamento não. Ô pastor, no João 20, 22, o Jesus soprou o Espírito Santo. Ele soprou o fruto do Espírito? Não. Ou soprou, porque antes do Pentecostes isso aí. Ele tinha permitido, prometido na verdade, os discípulos. Eu vos darei o Espírito Santo. Quando ele ressuscitou, lá em João 20, né? João 20, 22. Ele entra, encontra os discípulos, sopra sobre ele, diz, recebei o Espírito Santo. Mas lá no Pentecostes eles foram revestidos, vestidos novamente. Isto é, assim que a pessoa aceita Jesus, ela tem o Espírito Santo, já recebe. Agora, o revestimento é um batismo no Espírito, é uma imersão no Espírito. Então, aquela que Jesus fez de João 20, foi a promessa que ele tinha feito. Receber o Espírito Santo, ele soprou sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo. Lá no Pentecostes eles foram revestidos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. O que é revestidos? Fazer de novo. Revestido, vestir de novo. É verdade? Então, ó, o Marcos está com uma blusa ali, mas ele está com a camisa. Está vestido com a camisa. E ele revestiu-se com aquela blusa. Para não sentir frio. Entendeu? Não sentir frio. Então, o derramamento do Espírito Santo foi um revestimento de poder. Prometido por Jesus, ficassem em Jerusalém. Ficaram
e receberam. E hoje nós temos esse direito. A todos quanto crer, ele vai também dar esse... Quando você aceitou Jesus, já tem o Espírito Santo. Agora você vai buscar o batismo, o revestimento de poder, que aí vem os dons espirituais também na sua Mas vida. Jesus Cristo não andava com os apóstolos, ele já não tinha o Espírito. Não, quando ele foi para o céu, Jesus soprou. Jesus é Deus. É Deus. O Espírito Santo vinha como no Velho Testamento. Vinha, fazia e não ficava, não morava na pessoa. Quando Jesus falou que ele iria, mas mandaria o Consolador, o Espírito Santo, que habitaria neles, foi aí que aconteceu essa habitação, aqui agora no nosso corpo, porque antes Deus habitava no templo feito por mãos. Agora o Espírito Santo habita no templo que é o nosso corpo. Então não tem mais templos sagrados, isso aqui é sagrado, aqui está o poder, não. O poder agora está nos crentes que vêm. Quando nós se reunimos aqui, aí vira uma igreja. Mas quando todo mundo sai, fica um salão. Pastor, talvez o irmão que ele está assim, meio confuso, essa questão que o senhor falou agora, né? Que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava, né, na pessoa. Isso. Ele vinha naquela capacitação que Deus dava para reis, sacerdotes, né? Mas ele não morava Na pessoa. neles. O Espírito Santo vinha e depois saía, quando fazia, né? Cumpria Isso. aquele papel dele. Sansão ele mesmo, perguntar. né? O Espírito Santo vinha e Só que depois ele saía. Quando Jesus vem, é que ele deu a promessa que queria habitar. Aí o que o irmão está confuso é porque antes de Jesus soprar, Jesus enviou os discípulos, né? Que operaram milagres, expulsaram demônios. no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito. Jesus também vivia no poder do Espírito Santo, enquanto na carne ele dependia do Espírito Santo. Não como Deus, como homem. Então, naquele momento, Deus derramou o poder sobre eles para fazerem aquilo que ele estava mandando naquele momento. Agora, antes dele subir, aí ele deu o Espírito Santo para a gente. Tanto é que você vê que eles não entenderam. Muita coisa que Jesus falava, eles não entendiam. Porque ainda o Espírito Santo não tinha sido dado. E Jesus até fala, mas vocês também não entendem? E ele explicava a parábola para eles. A voz é dada a entender. Mas depois que veio o Espírito Santo, assim, ele vos ensinará todas as coisas. Pronto. Hoje nós temos o Espírito Santo. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que falar com Deus. Deus, que teu Espírito Santo me clareie minha mente, me ilumine, para que eu entenda. E olha, é incrível, amados. Tem vezes que eu preparando mensagens, assim, lendo, muitas vezes na madrugada, eu olhando a Bíblia, parece que a letra saltava e vinha a revelação daquele entendimento, daquele momento, para aquela mensagem, porque é o Espírito Santo. E agora, onde ele está? Habitando em nós. Vós sois o templo do Espírito Santo. Que casa me construireis? Lá no Velho Testamento ele já falava, eu não habito em templo feito por mãos. Vós sois o meu templo, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E a ousadia também no exercício dos dons espirituais. Interessante que, como eles tendo orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Foi aí que eles adquiriram aquela ousadia de enfrentar essa perseguição, prisões, mortes até. Porque sem o Espírito Santo, amado, a gente sai correndo mesmo. Mas com o Espírito Santo a gente enfrenta, porque a gente não tem medo. Não tememos nem a morte, que nem a ele pertença. Nós somos santos do Senhor, aleluia. Aleluia. Então, é interessante que não somente pelos apóstolos a operação de milagres e maravilhas pode acontecer, mas de todos os irmãos, que todos nós recebemos o mesmo poder. Entendeu, amados? O mesmo poder. Existem os dons de cura, dons de milagre, existe o dom específico, mas existe o sinal prometido pelo Senhor de impormos as mãos sobre os enfermos e serem curados. Então você, não tem o dom de cura, mas você tem o sinal prometido por Jesus. E esses sinais seguirão aos que crerem. Pronto. Você crê em Jesus? Então o sinal te segue. Você pode orar pela sua família, pode orar pelo seu filho, pode orar pelo seu marido, pela sua esposa, pode orar. E tenha fé, porque Jesus, aleluia, ele ouve a oração.
É Ele que cura, é Ele que faz o milagre. Amém? Amém. E a ousadia na exposição da palavra também. Então, a Bíblia diz que depois da oração todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tinham sido ameaçados, lembra? Ameaçador, não fala mais, não prega esse Jesus. Porque eles já apanharam, você viu, eles já apanharam, vão ser presos e apanhar de novo. Assim, importa obedecer a Deus. E cheios do Espírito Santo, perderam o medo. Então a única forma de perder o medo, amado, é ser cheio do Espírito Santo. Quando você está com medo é porque alguma coisa está errada. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, isso não significa que você não vai ficar com temor, alguma coisa assim, ai meu Deus, lá vem, né? Lá vem a perseguição de novo. Não tem problema, isso aí acontece, é natural. Agora ter medo e fugir, tentar de alguma forma negar a fé, aí é perigoso, ok? Então tome cuidado, creia no Senhor. A palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê, poder, tá? Poder para qualquer coisa, poder para vencer e poder também para se deixar vencer, porque nem sempre a perda de um momento é a perda total, né? Muitas vezes a pessoa perde uma batalha, mas pela fé vai ganhar a guerra. Nem sempre perdendo a batalha, perdeu a guerra. O final de tudo é que vai prevalecer, ok? Então, interessante que observamos que o uso da palavra ousadia nesse texto aparece, por exemplo, em Atos 4:13, para se referir à coragem de Pedro e João, quando foram interrogados pelos escribas e pelos anciãos, que o cristão cheio do Espírito Santo, o que ele faz, amados? Se torna corajoso, né? E em sua vida cristã, ele prega a palavra com poder, com ousadia, com graça, principalmente com unção. Se você prega e só pregou. Mas quando você fala a palavra com unção, o Espírito Santo coloca a palavra na sua boca, que vai lá dentro do coração. Você já conversou com pessoas que você falou palavra que você nem esperava e a pessoa começou a lacrimejar os olhos, começou a sair lágrimas? É porque aquela palavra foi o Espírito Santo que colocou na sua boca e atingiu o alvo. E é isso que é importante. Por isso que está ligado no Espírito. Quando alguém vem perguntar para você da sua fé, Pedro, para você falar de Jesus, fala: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, põe palavra na minha boca. E ele põe. Ele fala. Mas enquanto forem levados diante das autoridades, não se preocupe com o que você vai falar. E quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai colocar palavra na sua boca para você falar. É isso que é importante a gente saber. Nós temos essa graça, nós. E a sinopse 3 diz: movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o Evangelho com ousadia, sem medo da oposição. Então, pregava o Evangelho com ousadia, sem medo da oposição, sem medo da perseguição, sem medo dos contrários. Não vão aceitar, vão me xingar. Irmão, não tenha medo, fale a palavra. Ela é poder de Deus, mas como é poder de Deus, incomoda as trevas. Se você não quer incomodar as trevas, você vai ter que se apagar também para ficar igual a elas. E o que Jesus falou? Deixe, portanto, a vossa luz brilhar diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique vosso Pai que está nos céus. Então, nessa lição, amados, nós vimos que as características de um fato, de uma igreja pentecostal, as características de uma igreja que é pentecostal. O que ela faz? Elas se tornam visíveis, estão diretamente associadas ou ligadas ao Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, entendeu? Era perfeita, não, a igreja teve falhas. Como o livro de Atos deixa bem claro, e também lá em Coríntios, Paulo fala de muitas falhas da igreja, que tinha todos os dons, mas tinha suas falhas. Mas o que é importante é, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele capacita.
Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar o quê? Encher-se do Espírito Santo. Amém, amados? Eu pergunto a você, você está disposta a pedir, mas com fé, que Deus te encha do Espírito Santo? Que você já tem, lembra? Você já tem. Que Ele te revista, que você sinta a unção, o poder sendo derramado. Alguns tremem o corpo, outros sentem um fogo. Não importa. Importa que você está pedindo. Tem gente que tem medo de falar em língua, porque não sabe se está falando da carne. Irmão, se você está cheio do Espírito, não tem como você falar da carne. Porque quem fala em língua é o Espírito que fala, né? É o Espírito do homem se comunicando com o Espírito de Deus. Fala em mistérios com Deus. Então esse mistério é o seguinte: o Espírito é edificado, mas a mente fica infrutível. Você não entendeu, a não ser que tenha interpretação. Mas quando não tem, você está se edificando no Espírito. Fala em Espírito com Deus. É a oração mais perfeita que existe. Entendeu? Por exemplo, se eu for orar com a minha mente, eu vou começar a orar aqui. Então, eu tenho um problema com o Roberto, mas estou bem com o pastor. Aí eu falo: Pai, abençoa o teu servo, guarda ele. Senhor, dá um jeito no Roberto. Você entendeu? Eu oro com o meu peso, a minha medida. Mas quando você está orando em espírito, você fala perfeitamente com Deus. Isso não quer dizer que você não deve orar pelos outros, você deve orar para Deus abençoar sempre. E tem, mesmo que a pessoa te faça mal, pede para Deus abençoar, que Deus tem vários jeitos de abençoar a pessoa. Até castigando Ele abençoa. Entendeu? Ele me abençoa castigando a mim. Quando você está sendo castigado, você tem que dizer assim: opa, Deus está querendo me falar alguma coisa. Não é verdade? Ele te ama, Ele quer o seu bem. Você, como igreja do Senhor, parte dessa igreja que é dele, que é cheia do Espírito Santo, Ele quer te capacitar cada dia. Por isso Ele permite situações. E essas situações que Ele permite é para você se adestrar, se preparar para coisas maiores. Né? Como alguém quer ficar mais forte se não fizer um treinamento? Né? Como que alguém vai querer correr se não treinar para corrida? Né, Joshua? Então, é assim. Manda para o Joshua para ver. Às vezes tem que treinar uns dias antes, né? Para poder não pôr meio metro de língua para fora quando tiver 5 quilômetros. O Alisson. O crente é assim, amados. Ele deve ser cheio do Espírito Santo. Isso é a nossa preparação espiritual. Os dons espirituais são ferramentas para o crescimento da igreja. Então você tem que buscar os dons, mas viver no fruto, exercitando o fruto do Espírito na sua vida. E sempre lembre, o fruto é do Espírito. Mas se o Espírito está em mim, está em você, a gente pode usar esse fruto. Amém? Você pode amar. Porque no Espírito a gente ama até os inimigos. Sem o Espírito a gente quer o mal do inimigo, que é que ele paga o preço. Mas pode ver, a igreja apanhava, sofria, mas eles não pediam mal. Eles oravam para Deus salvar. Estevão, sendo apedrejado, antes de falecer, disse: Pai, não lhes impute esse pecado, isso é, não culpe eles por isso. E podia dizer: Deus, manda os anjos aqui, arrebenta com esse povo. Um anjo só matou 185 mil soldados. Jesus falou dizer: vocês acham que se eu não quisesse pedir ao Pai, me daria legiões de anjos daqui me ajudando? Mas não, eu vim para isso, eu vim para morrer por vocês. Então, tem a finalidade de Deus para as coisas. Lembre-se disso, Deus é perfeito, Ele não erra, amém? A igreja do Senhor, ela sempre vai ser perseguida. Vai ter momentos de calmaria, mas o inimigo está de olho. Então a gente não pode vacilar.
A gente não pode dar brechas, porque o inimigo invade. O inimigo não precisa de porta aberta, ele só precisa de brecha. E alguém até já exemplificou. Se dá uma aberturinha para o inimigo, ele coloca uma cunha ali, ó. Sabe aquelas madeiras que você põe assim? Aí você não consegue fechar. Aí você vai vacilando, ele vai aumentando. A cunha é assim, né? Ela entra, fica fininha e vai engrossando, e vai abrindo. Então, na nossa vida espiritual é assim. Porque nós somos a igreja do Senhor, templo do Espírito Santo. Mas o inimigo, ele sempre está nos rondando, procurando a quem trague. E nós temos que saber que nós somos o alvo do inimigo. Mas você tem o Espírito Santo, e maior é o que está em você do que o que está no mundo. Glória a Deus por isso, amém? Então, por isso, amados, vamos ficar com essa lição, vamos fazer as perguntas. Alguém tem alguma pergunta especial? Pastor, falando sobre isso agora, aconteceu comigo, né? Eu não consegui orar por uma pessoa, assim, sabendo as atitudes dela, né? Sim. E por ela, assim, para mim, falando assim do ponto de vista mais claro, assim, considerar a pessoa ser muito má. Sim. Eu não consegui orar por ela. Isso, então, faz com que eu pense que é a ausência do Espírito Santo. Não, é o seu eu que não quer deixar o fruto do Espírito, que é o amor dele, que tem o seu amor. O seu amor é você amar quem te ama, gostar de quem gosta de você. O do Espírito é amar os nossos inimigos. Então, quando você não usou o fruto do Espírito, você usou a sua carne. Agora, quando você entender que você, orando por ela, você é abençoada, aí você vai orar por ela. Porque entenda, a pessoa pode estar passando por situações que você não sabe. E ela reage daquela forma. Não pode agredir alguém, não pode agredir uma pessoa. Então ela agride quem está perto. E é uma forma de expressar a raiva dela. De desabafar aquilo que está lá dentro. E às vezes é você o alvo. E você deve compreender, meu Deus, deve estar sofrendo, deve estar com problema. Senhor, tem misericórdia dela. Quando você entende isso, você está do jeito que Deus gosta. Porque você está orando exatamente pela pessoa que quer o teu mal. Mas quando você não está no Espírito, você fala assim, não, se rebente, que se lasque. Por quê? Porque a gente está na carne. E isso pode acontecer. Mas você tem que reagir dizendo, não, peraí, a Bíblia me ensina que eu devo orar pelos meus inimigos. Amar. Então é difícil, né? É difícil. A não ser que seja pelo Espírito. Aí você consegue amar. Mas pelo nosso amor, que é condicional, não amamos, tá bem? Agape. Ok. Suportar provas e sofrimentos é uma marca de que tipo da igreja? Que tipo de igreja que sofre e é perseguida? Que tipo de igreja que é essa? Cheia do Espírito Santo. Que ela é perseverante mesmo diante de adversidades, de problemas. Agora, cite duas marcas da igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito. Primeiro, ela aceita princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Princípios e práticas. O que podemos observar em Atos 4, de 24 a 30, foi o que nós lemos? O que a igreja estava fazendo? Clamando para que Deus fizesse o quê? Que Deus fosse glorificado por meio de um evangelismo de poder. E no ensino de Lucas, de acordo com a lição, o que o enchimento do Espírito está relacionado com o quê? A prática dos dons espirituais na igreja cristã. E a palavra ousadia se refere aqui à relação de Pedro e João. Coragem de quê? Quando eles foram interrogados, eles responderam com ousadia, dizendo, não importa obedecer a Deus.
e não aos homens. Mais alguma pergunta? Não? Rafael, tudo bem? A pergunta... É porque não foi assim, a pessoa fez maldade comigo, eu presenciei. Presenciou e você não conseguiu orar por Eu ela. não conseguia orar por ela. Então, da próxima vez, você pensa do jeito que eu falei aqui. Quem sabe ela está passando um problema em casa? Foi isso que eu pensei. Quem sabe está passando um problema com alguém? E aqui ela está apenas desabafando. Então, vamos orar por ela. É uma alma preciosa. Você lembre-se disso. Por pior que seja a pessoa, mano, aquela pessoa que você olha para ela assim, só vê coisa ruim nela. É uma alma, amém? É uma alma. E Jesus morreu por ela também. Amém? Então você ora por ela. Amém? Essa é a igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo e ação. Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado mais uma vez que estamos na tua presença e aprendendo como a tua igreja deve agir e reagir durante deste mundo. Ajuda-nos, Pai, a sermos a igreja verdadeira, cheia do teu Espírito. Derrama a tua unção e o teu Espírito sobre nós. Dá-nos cada dia mais esse desejo de estar mais perto de ti, ser usado por ti, para que teu nome seja glorificado através da tua igreja. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé então, vamos estar agradecendo com o nosso dízimo, nossa oferta, da paz do Senhor.